Salve, salve, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Bora Ser Feliz. Hoje o dia está incrível porque me remete um pouco à minha história. Em 2015 eu era presidente de empresa e saí, resolvi tomar um sabático produtivo. Foi quando eu lancei o meu primeiro livro, quando eu comecei a exercer o meu propósito. E a convidada de hoje acabou de fazer esse movimento. Então é aquela coisa do déjà vu. E na verdade o povo chegava para mim e falava assim, você ficou louco? Você saiu da presidência de uma empresa e resolveu escrever livro para falar de felicidade? E você sabe que os loucos se atraem e nem todo mundo é tão louco quanto parece. Com vocês, minha convidada de hoje, Karen Schuner. Falei Exatamente. Certo? Quase. Perfeito, Karen Schuner. Schuner. Ótimo. Seja bem-vinda, querida. Que coisa boa ter você aqui. Muito bom também estar aqui hoje com você. Obrigado pelo teu tempo. Você sabe que eu olho para você com admiração. Primeiro, agradecer por você propiciar, né, esse encontro. A Karen recebeu meu livro, Bora Ser Feliz, e quem não tem ainda é só entrar mauriciopatrocínio.com.br, lá tem os links de tudo. E fiquei muito grato, porque ela me mandou uma mensagem no Instagram, dizendo, olha, li o teu livro, recebi de presente, depois eu descobri os amigos, são pessoas queridíssimas, aquele casal maravilhoso, e ela falou, gostei muito do teu livro, quero tomar um café com você, quero falar com você, etc. E estamos aqui, né? Esse network é uma coisa maravilhosa. Você sempre foi assim, de provocar os networks, ver uma... Sim. É isso? Minha vida sempre foi muito expansiva. Assim, eu sempre fui do lado muito comercial, então eu nunca tive muito medo de fazer um approach numa pessoa. O não eu já tinha, então você falava assim, vou atrás daquilo que eu não tenho ainda. E eu sempre sabia o que eu queria da minha vida. Então eu tinha sempre fortemente Desde quando? na minha Desde cabeça. criança? Desde não, criança. Adolescente? Desde criança. Que legal. Meu pai foi o grande mentor na minha vida. Ele foi uma pessoa que sempre falou assim, siga seus sonhos. Onde tem um sonho, tem um caminho. Muito legal. E ele acabou sempre me prumando em correr atrás dos meus sonhos e não ter medo de receber um não. E ele fala assim, sempre aposta. O não você já tem, então vai atrás desse sonho. E dentro do profissional e social, imagino que você sempre... a gente estava na inauguração da C2C. Isso. E já vamos falar sobre isso. E estavam lá os teus vizinhos, né? Imagino que foi você que foi lá e fez o contato, provavelmente, ou não? Não, a gente eu sempre conversei muito com as pessoas. Uma das grandes paixões que eu tenho são pessoas. Que legal. Então, eu sempre me interessei pelo ser humano, pela pessoa que está na minha frente, escutar a sua história, saber a que parte ela estava indo e como é que eu podia impactar ou ajudar. Que legal. E sempre foi um propósito muito forte na minha vida. Então, o lado do business acabou aflorando por causa disso. Quando você mexe com pessoas, você lida com pessoas, você acaba, vamos dizer assim, se entregando para todo mundo e realmente vendo o lado que você pode fazer para mudar a vida deles, aonde você pode impactar, e o business acaba fluindo. Então, vamos dizer assim... O negócio é uma consequência, exato, né? Exato. E especialmente no meu ramo que eu venho, que é a logística. Onde você tem todos os nós, e logística de lógico não tem nada. Então, se você vê os... Devia chamar ilogística. Exato. Ainda mais com tudo que acontece nesse mundo que você não controla. E no Brasil, mais ainda, né? Com infraestrutura e tal. No mundo, Brasil... Vamos dizer assim, o que eu sempre falo, você não controla nada. Tudo acontece ao mesmo tempo e você só tem uma coisa que você controla, o jeito que você reage a isso. Então, na logística, o que me fascinava é quando você coloca seu coração, você coloca a sua alma, você consegue fazer a coisa acontecer. Muito legal. Porque você vai atrás de um caminho, segue aquilo que meu pai sempre falou, dos sonhos. Então, quando você escutava que alguém estava com um problema, precisava de alguma solução, porque a logística não tinha lógica, você ia atrás e trazia essa solução, essa ideia, esse novo pensamento. E isso sempre me fascinou muito. Nossa, que incrível. E aí, uma consequência é falando com pessoas, né? Eu venho da venda direta, né? Que são pessoas. E tanto que o meu segundo livro chama Relacionamentos Enriquecem. Porque é o relacionamento, é a arte do network. E é interessante porque... nós vamos falar já sobre geração Y, Z. A gente, antes de começar a gravação, a gente estava falando sobre isso. Mas a gente percebe a sociedade hoje, parece que as pessoas elas estão num imediatismo. Eu chamo de geração macarrão instantâneo, para não falar a marca do miojo. Miojo, seja bem-vindo para ser patrocinador. É a geração do instantâneo, né? Quer dizer, todo mundo, especialmente a geração Y, Millennial, Z, mas não só.
né? A pessoa tem uma negligência a vida toda, de repente fala assim, eu quero casar, mas quer casar amanhã. Eu quero namorar amanhã. Eu agora quero crescer profissionalmente, quer crescer amanhã. E nisso vem um monte de gente vendendo fórmulas mágicas, vende algo e não entrega, e a gente quer o imediatismo, e aí tá tudo certo, porque um tá vendendo algo que não existe e o outro tá querendo comprar algo que também não existe. Então, no final, eles estão fazendo bom negócio entre eles. Sim, com certeza. Você acredita que esse imediatismo deixa os relacionamentos de lado hoje? Você sente algo nesse sentido? Eu acho que o imediatismo, ele é uma falta de ter foco. De você saber o que você quer. Então, para mim, hoje, o que é mais importante, você saber qual é o seu propósito, o que você quer da vida, o que você quer conquistar, o que você quer fazer, que pessoas você quer tocar. Então, relacionamentos, eles são uma consequência. Se você sabe o que você quer da tua vida, como você quer, quais são os seus propósitos, se você tem muito claro, eu sempre falo assim, dentro do coaching que eu aprendi com os Navy Seals, porque eu fui treinar com eles lá fora, você tem os 3 P's, princípios, paixões e propósito. Quando você sabe sua paixão, o que te acorda de manhã cedo, o que te faz sair da cama, quando você alinha isso com seus princípios, quem sou eu, como é que eu sou regido, o que é sim e o que é completamente no-go. O princípio, outro dia, me veio que é o princípio, né? Dali para cima, dali para baixo não, né? Dali para lá não é non-negotiable, né? Você não desce e você não negocia. E depois você vai para o teu propósito. O que os japoneses chamam de ikigai, né? Então, se você encontra isso e você fala assim, esse é meu why, todo o restante cai na equação. Exato. Os relacionamentos, as consequências, os bens materiais, tudo começa a fazer sentido. Porque no momento que você pruma para um propósito, no momento que você segue o seu sonho, o seu coração, você tem a sua paixão aqui, seus princípios aqui, não tem o que te derrube mais. Não tem o que te derrube. E aí, vamos dizer assim, relacionamentos, os resultados, tudo que você conseguir na tua vida é consequência. É consequência. Isso. E é interessante porque acaba gerando um certo desapego, né, Sim. Karen? E você meio que sente uma confiança sem saber de onde vem, né? Exato. E não, é que na verdade você coloca uma intenção. Quer dizer, a intenção ela é interna, né? Então a sua intenção é chegar lá. Aí você coloca a sua intenção na atenção, aonde você quer ir. Então no momento que você faz esse movimento sabendo a sua intenção, colocando na atenção, no teu foco, aí as coisas acontecem, porque você está focando naquilo que você quer. Então quando você tem a intenção, quero casar, você vai botar a tua atenção naquilo. Então, o mundo vai começar a acontecer à sua volta. É a mesma história que todo mundo sempre brinca, né? Você fala assim, Fusca vermelho. Você sai daqui, você vai começar a ver um monte de Fusca vermelho. Você bota você entendeu e a tua atenção está em cima disso. Não é nem que você atraiu o Fusca vermelho para tua frente, né? Não. E nem que o Fusca vermelho não existia. Na verdade, você passou. E a gente tem essa tendência a colocar o foco no negativo, né? No que não vai dar certo, no que não deu certo, no que pode não dar certo. E aí você, né? Onde você foca, expande. Mas isso é biologia. Né? 85% dos nossos pensamentos são negativos. Isso já é comprovado, acho que tem estudos da Harvard que mostram isso. É uma proteção, né? Sim, é fight and flight. É o teu cérebro falando assim, opa, peraí, eu preciso sobreviver, eu preciso preservar a vida. Fica atento. Então, 85% são negativos. Então, você tem, sim, a tendência todo dia a pensar mais negativo do que positivo. Por isso é tão importante você trabalhar os pensamentos positivos. Exato. É você saber interditar... Para poder equilibrar, né? Exatamente, os pensamentos negativos. A primeira chave do meu livro é gerencie seus medos, né? E é exatamente isso. O medo, se você está aí, você tem medos, primeiro, medo do que você tem, né? Então é identificar quais são os medos. Sim. E a partir dali você transformar o medo em cautela, né, Karen? O que de pior pode acontecer? Eu tenho esse exercício sempre que eu faço. Começa a vir um medo, vai dar errado, não sei o quê. Tá, se der errado, não é que vai dar errado. Se der errado, o que de pior pode acontecer? E nem sempre aquilo é o pior. E às vezes o que dá errado dá certo, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Sim. Né? E falando em dar certo e dar errado, eu quero entrar aqui num assunto polêmico. Olha aqui na câmera, da verdade. Tô brincando. A gente passou por uma história, como eu falei no início aqui, muito semelhante. Sim. Você era CEO de uma empresa multinacional, com toda uma equipe, com todo um relacionamento, etc. E de repente você falou, vou pedir demissão. Como foi esse processo?
Esse processo já vem faz tempo. Vamos dizer assim, quando eu estudei com os Navy SEALs e fiz o coaching do Unbeatable Mind, quando eu voltei para o Brasil, eu falava assim, porque você é preparado para a VUCA, aquele momento que o mundo é vulnerable, uncertain e tudo mais. Então, você é basicamente preparado para quando tudo dá errado. Que é assim que os Navy SEALs são preparados. Sim. Aí eu voltei para o Brasil e falei assim, eu nunca vou estar num VUCA. E aí apareceu o Covid. Já estava na presidência de uma outra empresa, então eu estava gerenciando... Quantas vezes você foi presidente de empresa? Duas. Duas? Mas duas fantásticas. Duas empresas que eu tenho no coração e são fantásticas. São empresas espetaculares. Só que, para mim, o que foi muito impactante, gerenciar as pessoas. Porque quando a incerteza bateu, e aí você falou do medo. Os Navy SEALs, eles falam assim, fear, false evidence appearing real. Então, muitas vezes, o medo, ele não é real. Eles são as notícias que você recebe todo dia. Por isso que todo mundo fala, cuidado com celulares, cuidado de ficar só o tempo na frente da televisão. O que vende? Notícia ruim. Claro. É onde todo mundo está atento. É o que conecta, né? Exato. Então, a gente é alimentado já no negativo. Temos o cérebro que é 85% negativo. Então, às vezes, nós estamos numa zona de medo o tempo todo. Sobe o estresse. Então, eu tive que correr com duas empresas, tanto a primeira como a segunda, como MD, como presidente, cuidando delas numa época de pandemia e a segunda pós-pandemia, mas com uma mudança de estratégia. E foram fascinantes, porque na primeira eu estava no meio da pandemia, da incerteza completa, todo mundo fazendo home office, que foi uma, vamos dizer assim, para o ser humano foi uma ruptura muito forte de até um relacionamento... paradigma, E o relacionamento, vamos dizer assim, você tinha todo um relacionamento que acontecia num âmbito de corporativo e que de repente você estava isolado em casa, lidando com seus filhos, com os papagaio, gato e todo mundo que estava em volta. E as pessoas me procuravam. O pessoal da empresa chegava e falava assim, chefe, o que eu faço? Eu estou batendo a cabeça, eu não aguento mais, eu tenho que sair de casa. Então, eu conversava, falava assim, o que você está pensando? Pensa, tenta entender seus pensamentos. É claro, você tem, na primeira empresa eu tinha um universo de 300 pessoas, era mais fácil de gerenciar. Essa segunda eram 3.500 pessoas. Mas no one-on-one que as pessoas vinham, conversavam e falavam, eu consegui trabalhar os seus medos, as suas fobias, e entender onde é que estava vindo isso. Na grande maioria, são experiências passadas que te influenciam, está tudo no seu subconsciente. São pensamentos negativos. E vem de forma inconsciente, muitas vezes, né? Você está com medo ou com um incômodo, você não sabe de onde vem, né? Não. E são experiências passadas, crenças limitantes, o que te foi falado na escola, o que te foi falado na sociedade, na sua família. Então, o jeito que você foi criado e para o teu bem e para a tua proteção, às vezes você tem uma bagagem que você nem sabe. Então, não sou psicóloga, eu só sou coach, mas nessa parte do coaching, o que me fascinou foi desatar nós de crenças limitantes de muita gente. Sim. Então, no bate-papo, fazendo perguntas, porque quem, na verdade, responde é o coach. Ele que me responde com as respostas e fala, olha, é isso que está acontecendo, é nesse que está pegando. Então, aconteceu esse Big Bang na minha cabeça de falar, escuta, eu preciso montar alguma coisa. Eu já sou muito abençoada pelo mundo. Então, eu falei assim, eu preciso devolver para o mundo, isso é meu lado budista, eu tenho que devolver alguma coisa para o mundo daquilo que eu já recebi. Então, esse chamado já estava vindo. Meu marido, na paralela, resolveu abrir uma academia e falou assim, vamos fazer o Unbeatable Mind nessa academia. Eu falei assim, tá bom. A ideia primeiro era fazer o coaching. Ele que teve a ideia da academia? Ele teve a ideia de fazer uma academia porque, eu não sei se você sabe, mas qualquer mudança, ela começa com energia. Sim. Se você não botar energia, você não muda. Se eu chegar aqui e falar assim, olha, Maurício, eu quero mudar minha vida. Você vai olhar e falar assim, ela não vai mudar a vida. É aquele fogo, coisa. Então, que é a paixão, né? Exato. É um dos P's. E você tem que movimentar o corpo. Então, tudo começa na energia. Exato. Né? E aí, da energia, você vai para o foco, do foco para os seus pensamentos, e depois você vai para os seus 3 P's e vai descobrir o seu propósito. Então, rapidamente, um caminho. E aí ele falou, vamos montar essa academia para o nosso futuro, e aí você faz o seu coaching, porque você aposentar, você não vai, que eu te conheço, você tem muito quilômetro ainda para correr. Eu conversando com ele, ele me confidenciou algo, você me desculpa se eu avançar, avançar o sinal aqui, mas ele falou que, não sei se é a primeira ou a segunda vez que você saiu da presidência, na primeira ou segunda empresa, que no dia seguinte você estava falando, eu preciso fazer algo, não foi assim, alguma coisa assim no café da manhã? E ele falou, calma. Então, é muita energia. Eu já nem preciso ir para academia. A energia é energia natural, mas é uma energia porque eu sei do meu propósito. E o exercício de ter feito os 3 P's, e aí foi aliado a um outro exercício que os Navy SEALs fizeram comigo, que você basicamente, você pensa no dia que você falecer.
Não é exatamente o melhor pensamento para ter, mas você está deitado lá bonitinho No teu caixão. O que você imagina que o mundo vai falar de você? Puxa, o meu primeiro livro começa assim, começa com o meu velório. E o meu, tá vendo? e o stand-up reflexivo que eu apresento aqui no Gazeta, eu tenho um caixão. E eu olha aí. Tá vendo? A gente conversa sobre isso. Porque é uma passagem, né, Karin? A gente um dia vai passar dessa para uma melhor. Sim. Mas o que a gente fez? O que a gente deixou, né? Não, e o meu legado são, por exemplo, meus 3 sobrinhos. Eu não tenho filhos. Então, meus 3 sobrinhos são minha grande paixão. Eu faço qualquer coisa por eles. E eu quero deixar um legado bom. Então, quando eu tive naquele momento, e o Mark Devine, que é o Navy SEAL Commander, ele falava assim, ok, fechem os olhos e pensem. E eu via meus 3 sobrinhos. Uau. E eu via eles falando assim, nossa, a tia fez isso, a tia fez aquilo, a tia tocou o mundo, a tia me tocou. Nossa. E aí, qual a idade deles? Pessoas, o Léo tem 20, Isabela deve ter os seus 17 e a Sofia, mais baixinha, ela tem uns 14. Que legal, que exemplo legal eles têm, hein? Exato. Muito legal. Isso é minha grande paixão. Então, por eles, eu falei assim, nossa, eu preciso deixar um legado, um mundo melhor. Do meu pai, eu sempre aprendi, minha mãe, eles me deram uma frase quando eu era bem pequenininha, e minha mãe acho que leu em algum livro, e ela falou assim, olha que frase linda. Seja a diferença que você quer ser no mundo. Maravilhoso. O que você deseja no mundo. Exato. Né? E acho que Mandela usou, Gandhi usou, Sim. Angela Mayu usou, mas de qualquer jeito, aquilo resonou comigo. Eu sempre quis ser a diferença. Eu sempre quis ser algo diferente. Eu quero quebrar o tabu e o status quo. Então, em tudo que eu fui atrás de sonhos. Quando essa última empresa, essa grande empresa me chamou, ela tinha um grande sonho de se transformar. E em 2 anos, a gente transformou uma empresa que era uma completamente outra. Uau. E isso para mim foi fantástico, porque levar as pessoas a acreditarem que elas conseguem ser algo diferente, que elas têm um novo propósito, que elas prumaram. E hoje eu sei, fantásticas pessoas, eu sei que eles estão todos lá fora, são fantásticos empregados que vão fazer essa empresa realmente crescer e vão fazer extrapolar, é porque você deixou um legado. Sim. E aí veio o estalo. Quando o Bob chegou para mim, ele veio em novembro, ele comentou, a gente estava voltando do Tibete, Butão e Nepal, porque eu sou extremamente boa atrás do lado budista e do lado de centrar. E ele comentou comigo, ele falou assim, nossa, a C2C, que é Challenge to Change, está ficando pronta. E aí me deu um trilili. Eu falei, nossa, Bob, mas aí, como é que a gente vai fazer? Porque o propósito da academia não é ser uma academia onde você só vai trabalhar o corpo. Pô, a gente tem que trabalhar a mente, as emoções, eu preciso tirar os paradigmas, eu preciso... Aí ele falou assim, Karin, você está à frente de um Titanic, é uma empresa grande, são 3.500 funcionários, são 4 países... E aí foi quando começou a amadurecer o pensamento de falar assim, não, deixa eu fazer um sabático, que nem você falou. Não quer dizer que eu estou saindo do mercado. Não, exato. Mas eu falei assim, vou fazer um sabático, vou flexionar novos músculos, que também são muito importantes. Sim. Num próximo passo. Se eu voltar de volta, e eu pretendo voltar para o mundo da logística, eu já tenho de novo flexionado esse músculo mais forte de liderança. Claro. Porque queira ou não queira, a liderança nada mais é para mim do que tocar os corações e fazer as pessoas irem além do que elas podem. Exato. Isso para mim é liderança. O líder não é aquele que vai na mesmice, tá tudo bem, você tá bem, não sei o quê. Não, ele sacode, inspira, ele cria o ele caos, é seguido. ele faz a pessoa ir. E aí ele faz as pessoas acordarem e falarem assim, pera um minuto, eu posso mais. E isso é o mais bonito. Ele acredita mais do que o próprio liderado, né? E muitas vezes eu tive conflitos com funcionários, onde você chega e você fala assim, olha, é assim que eu vejo, e não sei o quê. E as pessoas olhavam para mim, nossa, você tem muita energia, calma, não é assim que funciona aqui dentro. Mas a gente não pode... Ou tem alguns que falam, para você é fácil. Não tem isso. Não, mas o ponto é, aonde você quer chegar? Claro. Que sonho você quer ter? Exato. O homem não teria chegado na Lua se ele não tivesse virado tudo de ponta cabeça. Quem diria que a gente chegava no foguete, ia chegar lá e ainda ia voltar? Então, tudo isso para mim significa que onde a gente bota a nossa atenção, o nosso foco, a nossa energia, é aquilo que vai acontecer. Exato. E aí veio o acordar que eu falei assim, eu preciso estar à frente da C2C, não tem jeito. Porque senão ela não vai nascer do jeito que eu quero. Não vai nascer do jeito que você quer. Que é esse novo estilo de vida, que é aquilo que eu te comentei na inauguração. Então, eu queria um estilo de vida. Eu queria ajudar as pessoas a se encontrarem. E não quero dizer, vão ficar milionários, alguma coisa assim, mas... Não, se ela quiser ficar milionário, ela pode. Sim. Se ela quiser viver uma vida mediana, tá tudo certo. É o que ela quer, né? Exato. E saber... Não é tomar adesão porque o outro diz que tem que ser e nem não fazer porque o outro diz que ela não pode. Ter aquele acordar de falar assim, eu sei para onde eu vou. Esse despertar é maravilhoso. E é interessante, eu quero já entrar bastante no conceito da C2C, mas
tem uma coisa que me perguntaram quando eu era presidente, uma das vezes, e falaram assim, nossa, você é o presidente da empresa, você está aqui comigo num restaurante simples e etc. Como assim? Aí eu falei, eu não sou o presidente, eu estou o presidente, eu sou o Maurício Patrocínio. Né? Então, essa coisa de você ter o desapego da função, do papel que você tem naquele momento é muito importante, tanto para quem está liderando, como para quem está exercendo. Eu tinha uma diretora minha de comunicações, a Cláudia Fernandes, maravilhosa, vai vir aqui um dia. Ela fez um movimento maravilhoso. Ela era diretora de marketing, comunicações, cuidava de uma linha de produtos super extensa e tal. E, de repente, ela me procurou, pediu demissão, falou que estava saindo, que queria ajudar, queria um processo e que ela ia se tornar professora. Uau. Aí eu falei, caramba, você é diretora executiva, parabéns. Eu achei muito legal. Porque quando você vê, até para complementar o negócio, eu jogo a bola para você, eu saí de uma reunião hoje com um cliente e ele, entendo lá do ponto de vista dele, mas ele falou assim, cada demissão que pedem para mim é uma derrota. Eu falei, olha, eu entendo o que você está pensando e sentindo, mas nem sempre é uma derrota. Se é por uma responsabilidade tua, pode ser uma derrota. Mas se é porque a pessoa está seguindo o caminho dela, é uma vitória, porque o relacionamento depende de dois lados, sim, né? Sim. Então, você acha que às vezes a gente fica mais tempo do que deve ou fica lutando por algo porque a gente acha que aquele algo é o que nos define? Um cargo, uma posição, uma empresa, um CNPJ? Não, eu acho que o ego. O ego. É o grande problema. Yes. E eu vou ser muito sincero com você. Soltar uma posição muito alta, é aquilo que te aconteceu. As pessoas olham para mim e falam assim, louca, doida. Não sei o quê, você chegou no topo, você está ali na logística. E as pessoas não entendem. E é um trabalho forte que você tem que fazer com você. Por isso que eu falo, a coisa mais bela é o autoconhecimento. É você se conhecer. Você saber o primeiro grande passo de tudo. Porque né? mesmo que os terremotos cheguem, e eles vão chegar, the curveballs, como dizem os americanos, eles vão ser jogados a você. Você vai saber navegar. Exato. Porque você tem o seu propósito. Nada te derruba. Eu saí no dia seguinte, eu virei pro Bob e falei, Bob, eu preciso voltar a fazer alguma coisa. Eu já preciso estar na C2C. Eu sentei, abri meu laptop, eu tinha um laptop que faz séculos que eu tinha comprado, estava em casa, parado, nunca tinha usado porque eu estava com o da empresa. Abri o negócio e comecei, e aí a musa desce. Você começa, não, preciso ver isso aqui, esse aspecto. Aí eu me lembrava de um curso do Tony Robbins, aí eu puxava do Jocko Willink, aí eu pegava do Mark Divine, ia pro Jason Redman. Eu ia em tudo que é lado e montava aquilo que eu quero passar para as pessoas. Exato. Mas eu tinha muito claro que quem queria ficar na posição era o meu teu ego. Porque o ego gosta daquilo, ele precisa do poder, ele precisa do nome, ele está sendo título. alimentado. Mas eu volto de novo àquele exercício simples de quando você está deitado no caixão. Não é o ego, o título. Ah, você foi CEO, você foi isso. Lindo, eu não quero ser lembrada por isso. Eu quero ser lembrada pelos corações que eu toquei. Eu me lembro de alguns town halls, tanto na primeira empresa como na segunda, onde eu falava com as pessoas e eu via sorrisos, eu via brilhos nos olhos. Nessa segunda empresa, ela tinha navios. Eu fui nos navios, eu fui falando com as tripulações. Nossa. Eu fui falar com um cozinheiro que cozinhou um almoço para mim. Esses legal. momentos, e eu amo eles de paixão, eles sabem quem eles são. E cada um tem uma importância maravilhosa. Nossa, né? Porque se o cozinheiro nada funciona sem eles. Não alimenta o capitão, nada funciona. É todo mundo. Aquilo que você falou, é tudo um elo. E quando eu sentava na frente deles, e desde a pessoa mais simples até a pessoa mais complexa, você sente e você sabe, cada um está num momento de vida, você tentar entender por que as movimentações acontecem, as coisas já não se tornam mais... isso para mim sempre foi muito claro, não é mais contra você ou a favor de você. É o que cada um está vivendo e é o momento deles. Então, para mim foi muito fácil identificar problemas que às vezes eu tinha, e eu não vou falar para você, tinha problemas. Sim, porque às claro. vezes não é com todo mundo que você olha eye to eye e você tem o mesmo contato. Sempre tem problemas, desafios, sempre tem. Mas ao mesmo tempo entender, ele está naquele momento, ele está na posição certa, ou ele está com medo, ou ele vai se aposentar, ou ele tem... Isso eu sempre levava em conta quando eu estava lidando com eles. Então, para mim foi muito gratificante. Mas, mais uma vez, o que te segura às vezes nas posições a mais do que você deveria ficar, ou você não segue o teu sonho, o teu desejo, é o teu ego. E esse você tem que conhecer. Por isso que self-awareness, ou
autoconhecimento é tão importante. Exato. E esse é um dos pontos, essa é uma das chaves da C2C. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Porque o que eu vi também no mundo cooperativo de gente que acha que tem que fazer isso, se você perguntar, fala, não, mas no fundo eu queria fazer uma outra coisa. E por que você nunca explorou? Ah, não, porque sempre me foi dito que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que ganhar dinheiro. E aí a pessoa está lá, aquelas 9 horas, 10 horas, 20 horas que às vezes ele está atrás do desk, ou depois ele está em casa ainda trabalhando. É demais. É cansativo, não é gratificante. E aí pula para outras coisas para ter gratificação imediata. Sim. E isso é o problema que a gente está vivendo hoje. A pessoa deixa a alma fora, né, do trabalho. Exato. Você falou do ego, e é verdade, né? O ego às vezes mantém a gente numa situação insustentável. Tal qual o propósito também mantém em outros momentos, né? Então, o que te segura numa posição, num casamento, numa amizade, num papel que você tem, é a tua alma. O propósito talvez está mais ligado à alma do que ao ego, ou é o ego, né? Se é a alma, tá tudo certo. Se é o ego, aquilo vai te deixar vazio em algum momento. O ego, ele meio que enche uma bexiga e de repente estoura, né? Exato. O ego é aquela coisa passageira. O ego... E eu volto a dizer, o mais rico momento que você tem que fazer é aquilo que você... Eu acho ótimo que você já começa teu stand-up com um caixão. Com caixão, é isso. Reflete. Como é que você quer ser lembrado? Vai chegar. É o ego do título? Ou é os corações, as almas, os relacionamentos? É a única certeza da vida, Exato. né? É que você vai. O que você está fazendo com esse tempo? Eu digo o seguinte, a felicidade, o único recurso capaz de comprar felicidade é o tempo. Sim. É usar tempo para saber o que você faz com o tempo que te resta. Até porque você não sabe quanto tempo ainda tem. Sim. Então, como é que eu posso ser melhor hoje? Dentro da coisa do propósito, uma das melhores definições que eu vi, eu trabalho o Ikigai, inclusive no meu livro eu falo do Ikigai, nas mentorias eu uso como base, acho maravilhoso o conceito, mas da professora Lúcia Helena Galvão, ela é uma filósofa incrível, né? Eu sempre falo, quase todo episódio eu falo dela aqui. Ela fala assim, propósito é aquilo que você pode ser melhor e com isso ajudar o mundo a ser melhor. Sim. Porque às vezes a gente acha que propósito é tirar a fome do mundo, é acabar com a dor do mundo, acabar com o sofrimento do mundo. O que você pode ser melhor e com isso? E até ela complementa, se você tem um propósito, por exemplo, de ajudar o mundo a ser menos triste, digamos, ou a entender a tristeza, quando você elimina, quando você ressignifica uma tristeza da tua vida, o mundo passa a ser menos triste. Exato. Porque já não existe aquela tristezinha, né? Você sente isso também? O propósito, quanto que é para você, o quanto que é para o mundo, como é que funciona? Eu vou puxar um exemplo, e eu entendo no propósito, mas eu trabalho com Kaizen. Então, vindo da logística, Kaizen é aquela pequena melhoria constante. Exatamente, que você vai fazendo. Então, são pequenos micro goals que você vai colocando e fazendo mudanças. Eu vou te dar um exemplo paralelo do meu esporte predileto, que é o hipismo. Eu faço hipismo na Hípica Suzano, e mando um abraço para todo mundo da Hípica Suzano, uma bela de uma hípica, vale a pena visitar. E o pessoal lá, o meu coach, que é o Celso, ele sempre está trabalhando o Kaizen comigo. Sem saber, ele vai o Kaizen. Então ele fala assim, olha, você tem que segurar a romântica, presta atenção na tua postura, olha suas mãos não estão acompanhando o salto e tudo mais. Então, são micro ajustes que ele vai fazendo. Eu não acredito num quantum leap, que você vai dar um pulo daqui e já vai estar ali. Mas eu acredito muito, e os Navy Seals falam a mesma coisa, de você ter um objetivo, esse tem que ser longe. Então, meu objetivo é saltar bem uma prova de hipismo. O Celso trabalha comigo os micro goals. Como é que eu vou chegar lá? Porque se eu pensar só na prova, lá na frente, eu não vou fazer as coisas corretas daqui atrás. E são pequenos ajustes, são os pequenos kaizens que você vai fazendo. E eu estou usando o hipismo como Acho maravilhoso. Porque lá eu coloquei muito em prática. E você vai ficando cada vez mais forte, porque cada passo que você melhora, que nem os últimos finais de semana, o Celso sabe, ele já me deu os parabéns, falou assim, nossa, sua postura está perfeita. Minha postura sempre... Eu tenho uma mania de me encurvar, porque eu me protejo num salto. Num salto. E tá errado, você tem que estar sempre reto. A tua postura tem que ser. O hipismo é um esporte complexo, porque você tem 800 quilos abaixo de você. Lógico. E você vai. E são dois seres complexos, o humano, né? E cada um com a sua é... vontade, isso posso falar. Às vezes, a minha égua romântica, ela tem a vontade própria. Ela é um caso à parte, um dia eu vou te convido para conhecer aqui. Pois é, quero. E o legal é, ele vai consertando esses micro goals. Hoje eu já posso te falar, 3 semanas atrás a gente começou a fazer esses pequenos ajustes.
Hoje eu já me sinto mais segura. Então eu estou passando com o potro, que é o Uno, eu já estou saltando um pouco mais alto e com mais confidência, coisa que eu não faria lá atrás, porque o Celso foi ajustando esse Kaizen, fazendo os pequenos ajustes que tinham que ser feitos. Então, eu acredito muito nisso. A vida é isso, né? Exatamente. Você vai pouquinho, né? Não precisa ter pressa. Você vai fazendo Kaizen. O Kaizen não vale só para logística. E até para definir o propósito, né? Eu falo que o propósito você escreve a lápis, porque ao longo do tempo você vai lapidando, né? Exato. E aí, dentro de propósito, que é o teu motivador da mudança, que é o que conectou você com a C2C. Conta um pouco do processo. É challenge to change. Ou seja, se desafia a mudar. Sim, né? sim. C2C. Qual o conceito por trás do C2C? Me conta um pouco como que é isso. Até levantar aqui a bola. Uma vez eu viajei, eu estava indo para Dallas, e estava do meu lado o filho de um dono de uma das maiores academias, se não a maior, não sei o quê. É uma academia grande, gigante. Não vou citar o nome. E ali me choquei um ponto, faz anos isso. Eu falei assim, por que não se faz um trabalho nas academias para que os alunos vão e tenham resultado? Porque quantas pessoas pagam e deixam de ir e depois cancelam? E no final das contas, você tem um propósito maravilhoso. Você vai na academia, você começa a frequentar, você começa a se sentir melhor, eleva a tua autoestima, ganha força e etc. E ele me falou o seguinte, a gente fez um estudo. Se todos os alunos inscritos fossem nas academias, elas explodiam, elas iam ficar inviáveis. Então a gente não pode fazer esse trabalho. Eu falei, tem algo errado. Também acho. Não é possível. Ah, mas é que se não tem esses alunos que pagam e não vão, os sócios de academia, né? A academia fica mais cara. Desculpa, mas não pode ser assim. Algo precisa mudar. E você está sendo corajosíssima, porque você está fazendo algo que vai no contrário do que o status quo faz. Não, né? Porque o teu trabalho é que a pessoa vá e frequente, né? Sim, sim. Não, e a ideia é o estilo de vida. O que eu quero criar é uma consciência maior do que a pessoa pode alcançar na vida. Legal. Então, ela já começa a se prumar desde cedo. Quais são os seus propósitos? Quais são os seus princípios? Quais são os seus... Quer dizer, você está falando isso, não é uma academia de cursos, é uma academia de atividades físicas, eu não vou falar ginástica, de atividades físicas, e você está falando sobre propósito dentro da academia. Exato. E não só isso. Que maravilhoso. Você tem a parte médico, você tem a parte nutricionista, porque o ser humano é holístico, ele é muito mais do que só o corpo físico. Tem um monte de vertentes. A academia, por quê? Voltamos de novo ao Kaizen e os micro goals. O que eu vou começar a fazer? Quando a gente fala em academia, a gente quer challenge as pessoas, a gente quer desafiar. Então a pessoa vai se desafiando. A gente os coaches lá, eles vão colocar pequenos ganhos, sempre. Então, ele começa falando, putz, eu não consigo fazer esse movimento, porque a gente tem funcional, pilates, tem toda a Krav Maga, tem toda uma estrutura de diferentes esportes lá dentro. Logo, logo vai ter uma pista de areia pra gente fazer o Navy SEAL Training também. Que legal. O ponto é, a gente quer fazer com que a pessoa comece a ter pequenos ganhos. Não é para você... Porque, na verdade, a competição, ela é saudável quando ela é com você. Exato. Não pode ser com o cara do lado. Então, muita gente também entra na academia e se desmotiva porque o cara já está levantando tanto e eu não consigo. Claro. Eu quando comecei... Ou então te limita. Por mais que você ganhe, você ganhou do outro, você talvez tenha um potencial ainda maior, mas como o outro é referência, né? Exato. Então, a então ideia é de você com você. Trazer ele para dentro. Legal. Energizar ele, porque realmente é a energia que eu preciso para a mudança. Começar a conscientizar. Quando ele chegar, por exemplo, um coach e falar assim, eu não consigo. Isso já é um gatilho. Por que ele fala que ele não consegue? Qual é a crença limitante? Eu tinha várias crenças limitantes quando eu comecei a treinar. Claro. Então, por exemplo, eu tinha quebrado esse braço no hipismo, né? Tinha que vir de lá. E aí eu falava assim, quando eu falava assim, você tem que fazer pull-up. Nunca vou conseguir. Não posso. A minha palavra primeira foi nunca. Hoje você faz. Porque esse braço... Faço. Esse braço estava quebrado. E aí eu vinha com milhões de justificativas. Você tira uma desculpa. Bota a culpa pro outro. Exato. E aí... Nesse caso, o coach da academia, que era o Ricardo, ele chegou e falou assim, Karen, você consegue, faça isso primeiro, faça isso segundo. Primeiro faça esse movimento só chegando até aqui. Você não precisa já passar o queixo pela barra, mas vai fazendo os movimentos. Toast to bar, você primeiro faz o joelho levantar. Alguma hora você vai chegar lá em cima. E eu sempre falava assim, nossa, mas uma hora tá miles away, né? E no fundo, chegou mais rápido do que eu pensava. Por quê? Legal. Nas pequenos ganhos que eu estava tendo, a minha confidence, a minha confiança crescia. E quando ela crescia, eu já
já ficava mais ousada. Claro, sempre com todo o monitoramento, por isso a Cito tem um monitoramento muito forte, frequência cardíaca e tudo, Sim, a gente tem todos os aparelhos. Até porque o ego às vezes passa à frente, Exato, aí fala, a gente não ter ninguém tendo algum problema. Então, a ideia é realmente cuidar do ser humano holístico. Então, quando tiver gatilhos, e os coaches são treinados para isso, eles vão perceber que a pessoa fala, não consigo, não posso, não tenho. A gente tem um sistema também de controle interno. Então, o que a gente chama de boat crew. A gente vai ter os times que vão se ajudar. Então, ele vai falar assim, olha, fulano não veio 2 dias já. Eu também vou começar a monitorar isso. E aí eu vou atrás. Porque às vezes tem a bela desculpa. Ai, estou super atarefado. Mas o que é mais importante na tua vida? Lembra do teu objetivo, lembra? Exato. Que você demais alinhar isso de novo. Então, o coaching vai vir. Ou seja, o que você está dizendo é que todos os treinadores das várias modalidades que tem lá, são todos eles estão todos ouvindo. O que é lindo, porque já acontece isso, né? Os personal trainers, eles normalmente... O meu personal virou amigo, irmão, já veio aqui, inclusive. Quero te apresentar, porque ele está com um projeto chamado Endorfina Club, que é maravilhoso o projeto dele. Poxa, ele virou um confidente. Ele, às vezes, motiva. Teve vezes que eu falei assim, olha, eu vou dar uma parada por um tempo. Ele falou, você não vai parar. Aí eu olhei assim, ele falou, lembra do teu objetivo? Olha o que você conquistou. Lembra dessa foto aqui que a gente tirou? E é muito legal, porque você não está sozinho, né? Não. E no fundo, o que a gente quer é realmente que tenha esse sistema de suporte. Eu sempre... Algumas pessoas que já passaram pela academia, ela só tem 3 semanas abertas, mas algumas pessoas que já passaram falam assim, o que me frustrava é, eu pagava um plano, não ia, e ninguém me ligava para perguntar se eu venho ou não venho. Agora já sei o motivo pelo qual não fazia. É isso. Mas o ponto é, o que a gente quer como academia? O que a gente quer como estilo de vida? A gente quer mudar uma pessoa, a gente quer deixar uma pessoa mais forte, mais resiliente. Lógico. Nenhum de nós sabe o que vai vir aí no futuro. O que a gente precisa fazer? Preparar as pessoas mentalmente, emocionalmente, para poderem ser resilientes quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Então, a gente viu no Covid, despreparo, as pessoas realmente começando a ter seus problemas. Sim. Você tirando de uma comunidade, que as pessoas eram comunidades, elas estavam no seu trabalho, tinha uma comunidade no piloto automático, né? E, de repente... Quebrou o piloto automático. Então, hoje, o que eu digo? Eu no Covid, vou dar um exemplo que não é um fácil de falar, mas ele foi que me mostrou quanto esse ensinamento me fez resiliente. Meu melhor amigo, eu já comecei o podcast falando dele, era meu pai. Meu pai era, assim, a pessoa mais incrível que eu já tive na face da Terra. E ele sempre foi meu mentor, meu coach. Era o go-to person. Quando alguma coisa dava errado, eu ia buscar com ele os rumos. E no começo da pandemia, ele já estava com 93, não foi Covid. Meu pai falou assim, esse não é o mundo que eu quero viver. Uau. E senhores de idade, quando eles resolvem falar que não querem mais, não querem. Em uma semana ele foi. Nossa. E para mim foi um baque. Aí eu olhei para minha mãe e eu tinha que cuidar da minha mãe, que sempre foi super dependente do meu pai. 9 meses eu segurei, fiz tudo que eu pude fazer com a minha mãe, fizemos tudo, mas estava no meio da pandemia, tinha muitas restrições. Sim. Minha mãe se foi. Uau. E morreu nos meus braços, faleceu nos meus braços. E, nesse meio tempo, levando uma empresa de... Imagina, 2 referências. Exatamente. Que se foram no meio de uma pandemia, sem muito recurso, porque você não tinha como... Ai, meus amigos, cadê todo mundo? Abraçar e tudo mais. Até a despedida, ela era solitária, né? Foi. A minha irmã veio... Eu me lembro que a minha irmã veio, eu peguei ela no aeroporto, ela estava de máscara, chorando. Nossa. Foi muito complexo. Hoje, minha rede de apoio é a minha irmã. É a pessoa que, vamos dizer assim, ela e meu marido são as pessoas que são as minhas referências, meus nortes. Mas naquela época era meu pai e minha mãe. E o que me fez conseguir levar uma empresa, levar as pessoas, cuidar da cabeça das pessoas, cuidar da minha mãe, da família e tudo mais, e depois de tudo que vem, porque o governo não para, né? O inventário tem que ser feito. Sim. Foi esse treinamento. E o teu emocional, né? Sim. Como é que você... Quer dizer... Você lidar com o emocional no meio disso tudo... Existe um ditado... As pressões de ser executiva. Perder o pai, depois perder a mãe, se sentir só, sem norte, ter que reorganizar toda... Tem que sorrir e tem que ser forte. Porque tem que ser todo mundo olhando para você e falando assim, chefe, para onde nós vamos? Exato. Chefe, qual é o próximo passo? Chefe, ainda não abriram, tem que tomar a segunda vacina, tem que tomar vacina, não tem vacina, qual que toma? Tudo aquilo lá estava no ar. E todo mundo olha para você. E não tinha tempo para parar, né? Porque não adianta você falar, vou esperar um pouquinho. Você tem que ser uma fortaleza. Não tem como. E esse lado de você controlar suas emoções e seus pensamentos é o que te faz uma fortaleza. É o que te faz show up. Como? Me dá uma dica aqui, um exemplo de como que você controla essas emoções, esses pensamentos. Eu vou parafrasear um ditado Cherokee que eu amo sobretudo. Então, você tem um velho Cherokee.
ele senta com o netinho dele e ele fala pro netinho: na nossa cabeça existem 2 lobos que estão em constante batalha. Um lobo é negativo. Ele é angústia, ele é raiva, ele é estresse, ele não quer mudança, ele é negativo. Do outro lado está o lobo positivo. Ele é felicidade, ele é amor, ele é alegria, ele é o caminho. Quase uma ovelha. E aí ele fala, esses 2 lobos constantemente estão brigando na nossa cabeça. Aí o pequenininho, o netinho vira e fala assim, mas avô, qual dos 2 ganha se estão em constante briga? Aí o avô fala, aquele que você nutre. Aquele que se alimenta. Aquele que se alimenta. Exato. E naquele momento, se você pensar nisso, e isso aí é uma grande dica, é isso que acontece todo dia na nossa cabeça. O tempo todo. A gente sempre tem escolhas do que nós vamos pensar. O que se alimenta vive, o que você deixa de alimentar perece. O que você tem que ter é só consciência dos seus pensamentos. Consciência do que está acontecendo e consciência do que você, o momento que você está vivendo. Então, quando você sabe que naquele momento está vindo um pensamento negativo, e isso é trabalho, é o mesmo músculo da academia. E é o autoconhecimento. Porque as emoções, elas existem para quê? Sim. Não, né? Deus não ia criar a tristeza, o medo, a raiva, a culpa, o egoísmo, se não fosse para o bem. A questão é que quando vem aquilo, você reconhecer aquilo, né? Até sentir. Eu tive uma situação, não vou dizer semelhante, mas na mesma linha do que você viveu quando eu perdi meu irmão. Eu perdi meu irmão, eu era presidente de uma empresa e aí minha mãe sofrendo, meu irmão teve esclerose múltipla durante muito tempo e eu cometi um erro ali. E eu sempre falo dos meus erros porque eu acho que muitos de nós podemos cometer, às vezes mais do que uma vez. Eu quis ser forte sem respeitar a emoção. Então, eu não chorei o luto. Eu trouxe, que é um risco do autoconhecimento, né? Eu trouxe para a questão da felicidade. Eu já tinha meu livro lançado, meu primeiro e o segundo. E aí eu falei assim, não, faz parte da vida, tá tudo certo, eu sou grato pelo que eu vivi com ele. Mas não chorei. O que aconteceu? Aquilo ficou represado dentro de mim. Em algum momento virou uma depressão. Então é importante, né, você reconhecer, porque vem, você não pode negar, então reconhecer, mas não alimentar. Não. Reconhece, quer chorar? Chora. Sim, sim. As mágoas são as más águas, né? São as más águas que saem. Pra fora. Então, aí depois você para e fala, pronto. Chorei. Tô triste, então agora eu não vou alimentar isso, vou alimentar a alegria de ter vivido com eles, né? Eu estava com outro amigo outro dia, que tem o mesmo mentor que eu, e a gente estava falando da partida dele, eu até dediquei o livro a ele. E aí ele falou, nossa, eu fico muito triste. Eu falei, eu também me bate uma tristeza e fiquei muito triste na ida dele, mas eu prefiro ser grato por ele ter existido do que ficar triste por ele ter partido. Sim. Olha o que você viveu. Exato. Assim, a gente tem que voltar atrás. Jocko Willink, que é um dos Navy SEALs também, que tem bastante livros, Extreme Ownership e tudo mais, ele era conhecido porque quando alguém chegava para ele com uma notícia ruim, ele falava good. Aí uma vez alguém chegou para ele e falou assim, mas você só fala good. Quando as coisas dão errado, você fala good. Ele falou assim, good. Ou você aprendeu alguma coisa, ou você vai aprender alguma coisa, mas tudo na vida é good. As coisas ruins que acontecem... Ou se aquilo aconteceu, já aconteceu. Por pior que seja, já aconteceu. Eu acho que uma das coisas que me fizeram extremamente resiliente é exatamente isso. Não vou te falar que a minha vida foi um mar de rosas. Claro. Imagina, que não. A gente tropeça, erra, bate, tem estresse com alguém de ninguém trabalho, né? E às vezes a gente se desentende, mas a gente tem que tirar a lição daquilo. E tem que ver que, putz, o que eu aprendi com aquilo? Exato. O que aquilo me tornou? Mais forte, mais resiliente, mais inteligente? Tudo tem uma lição. Tudo que acontece. E a gente tem que ver eu não acredito que a gente tem que sofrer ou tem que passar por aquilo. No entanto, sempre que algo acontece, você ainda com a dor, você aprende. Deus mostra pra gente isso com Mãe Gaia, né? Que vem a natureza, vem a tempestade e arranca os galhos e etc. E aí depois tira aqueles galhos fracos e sobram os bons. E brotam novos. O próprio inverno. Né? O inverno, ele vem para você se recolher e lembrar de quem você é. Para depois reflorescer, né? Numa nova estação. Então o aprendizado está aí. Eu gosto muito da filosofia do Hero's Journey. Aquele famoso que ele começa a sua vida, de repente acontece um evento que joga ele para uma situação que ele vai ter que lutar com sentimentos, emoções e tudo mais.
Aí ele tem um mentor por detrás que dá suporte, e todos nós temos um mentor. Todos temos. Esposa, marido, irmã, pai, mãe. Então, e você para quem tem acredita, mentores. encarnado, desencarnado, intuições. Exato, exatamente. E assim também tem todos eles junto com você. Então você tem os seus mentores, você vai para um caminho novo e você vai slice the dragon. Você vai lutar suas batalhas. E o hero acaba emergendo muito mais forte. E todos nós temos que ver isso. Não Normalmente existe... desses desafios. Exato. Né? E não existe mal que perdure. Eu gosto muito da filosofia que a vida são que nem as estações. Você tem a primavera, você tem o inverno, você tem o verão, você tem o outono. Então, nunca é sempre inverno, nunca é sempre primavera. Você tem que entender que tudo vai passar. Agora, como você se pruma, como você põe a sua mente, como você encara isso, é que é a diferença. Eu tive agora, inclusive, a gente... esse programa está indo à hora depois do Carnaval, né? Sim. E o Carnaval, ele é um exemplo disso, né? Você vive todo aquele período lá no Hemisfério Norte, o Carnaval ele era o início da primavera, então era a festa do equinócio da primavera. Aqui pra gente é diferente porque está no meio do verão. Mas mesmo do ponto de vista religioso, independente da crença, acho que tudo traz um aprendizado. Você exacerba todo aquilo que você tem de carnal, né? As tuas vaidades, as tuas compulsões, os teus desejos descontrolados. E aí tem a máscara que te protege, então ninguém tá te vendo, não tem o julgamento, é uma persona, mas você tá pondo o que você tem de dentro lá, né? E aí teve gente que no Carnaval exagerou e falou tudo pode, mas chegou na quarta-feira de cinzas, teve que se deparar com tudo aquilo. E aí vem dentro das crenças os 40 dias, que é a quaresma, né? Que também está no cristianismo, no Cabalá, em vários lugares, que são 40 dias que você revisita aquilo que você era para ter um novo nascimento, uma Páscoa, um renascimento, e aí começar um novo ciclo. Então, tudo é ciclo. Você vê isso dentro dos signos, né? Na astrologia, no catolicismo, no cristianismo, em tudo, né? Na natureza. E nisso, você falou do budismo. Você é budista? Sou. E como que é? Me conta, porque eu já tive aqui Pai de Santo, já tive espiritualistas, já tive a minha amiga Ana Maria, que é evangélica. Me conta qual a parte central do budismo. Eu sei que dá um programa inteiro, mas qual é essa paixão do budismo? Para que quem não conhece o budismo, como é que a gente pode explicar? Eu acho que para mim o que mais fascina no budismo é a lei daquilo que você faz tem um retorno. Então você tem que fazer o bem para colher o bem. Lei do karma, como você quer chamar. Eu acho que o budismo, ele não é uma religião, ele é uma filosofia de vida. Perfeito. E quando você é budista, você tira muito o olho de você e coloca no outro. E no todo, né? E no todo. Então você tem uma visão holística do mundo. Você vê a natureza, você respeita os animais, você respeita os seus colegas. Eu, por exemplo, sou vegetariana, então isso foi um dos primeiros passos que eu fiz. Eu falei assim, não, se eu tenho essa crença de respeitar tudo, eu também tenho que deixar de lado. Tem os meus colegas que sempre tiram sarro e falam assim, mas o brócolis também sentiu quando você comeu ele. Sim. Também, a gente precisa comer alguma coisa, né? Mas o ponto é você realmente colocar a sua atenção no outro. É você focar naquilo que você pode fazer de bem e saber que você vai colher o bem. Perfeito. Então o budismo, ele é ele entrega até o que ele não tem. Uau. Assim, eu andei no Camboja, andei em Mianmar, nos lugares mais assim simples, onde estão grandes comunidades budistas. E uma das coisas que mais me fascinou, eles te dão o que eles não têm. Uau. Então, por exemplo, água é um recurso escasso nesses lugares. Em todas as casas em Mianmar, haviam jarros de barro de água na frente, para se tiver um peregrino passando com sede, ele poder beber água. Que coisa maravilhosa. Quando eu perguntava ao guia, ele falava, é muito difícil ter água. Então, esse tipo de atitude, outra coisa que me fascinou. Que a maior caridade que você tem é dar aquilo que pode te fazer falta, né? E o budista, ele é muito disso. Então, por exemplo, para mim, uma das maiores dádivas, eu sei que o bem mais precioso não é dinheiro. Quando você for para o caixão, voltamos de novo para o nosso amigo caixão, fica tudo para trás. Exatamente. A coisa mais preciosa é o tempo. É o tempo. Então, quando você dedica o tempo a uma pessoa, você dedica a sua atenção a uma pessoa, você tira seus olhos, você presta atenção, você engaja com ela, isso para mim é o maior amor que você pode dar para alguém. Às vezes um morador de rua, né, que vem te pedir ajuda,
Você acha que é dar o dinheiro e às vezes é um Não, olhar, é um olhar, né? é um um bom olhar, dia. olha. Às vezes você nem pode dar ou não tem como naquele momento. Hoje eles têm Pix, então não Sim, tem desculpa, sim. né? É. Mas é falar assim, amigo, Deus te abençoe, vai ficar tudo bem. Ou dar um bom Você dia. é meu irmão, né? Quantas pessoas você vê que entram ou andam e Dá um nunca bom- dão bom dia, um passam sorriso. por pessoas e não... Eu fiz um exercício, porque a empresa que eu trabalhava agora estava do lado de casa, então eu ia a pé, muitas vezes. Que demais. E eu andava na calçada e falava bom dia para todo mundo que passava. Tinha gente que me olhava como se eu fosse um ET. Sim. Ela deu bom dia, e passava reto e esquisita. Tem gente que faz assim, E a partir de um certo momento, começaram a vir respostas, porque tinham pessoas que você sempre vai encontrar que são as pessoas que estavam frequentemente. entrando lá. É. E no final dessa jornada toda, Viraram amigos. as pessoas chegavam, bom dia, todo mundo na rua. Isso, para mim, é fazer uma diferença É no mundo. isso. E É esse porque o lado. você muda a vibração Sim, de sim. tudo. E o E planeta a gente muda. é vibração, né? Não, Exato. não é uma Nós somos questão. energia. A gente é energia. E não é nenhuma questão holística. Né? Não. Para os céticos, a gente é energia. São átomos e é a vibração. E aí você quer levar para um lado para um lado mais espiritual, no início era verbo. Sim. Né? E o verbo se fez carne. E a gente verbalizando um bom dia, uma coisa... Eu trouxe aqui uma fonoaudióloga, Renata Ferrari, maravilhosa, e a gente falava sobre isso, o poder da voz na felicidade. Porque conforme você vibra algo positivo, a pessoa recebe aquilo e vai quebrando. E outra, aí a impressão que a gente tem, né? Que às vezes a pessoa está emburrada, está com a cara fechada e etc. Você não sabe o problema que ela está. E você fala, nossa, aquele pessoa é tão mal-humorada. Sim. Você não sabe o que ele está Sim, passando sim. ou como ele está lidando com o que ele está passando, né? O budismo é muito isso, da empatia, né? Do de amor ao você ter próximo. o olhar de você e colocar o olhar no outro. Tem um templo Tentar que eu eventualmente vou, que é o Templo Zulai. Ele é um tipo de budismo, ou você conhece ele em Cotia, eu não? já ouvi falar, acho que ele é em Cotia. Em Cotia. Isso, não fui ainda. Porque mas existem várias ouvi falar. vertentes, né, do budismo. É delicioso, a energia ali dentro. E o budismo tem uma coisa que respeita os ancestrais, né? Tem uma coisa de honrar os ancestrais muito forte, né? Sim, e vamos assim, porque tudo que você aprendeu, você está trazendo com você. O seu DNA, é o que eu falo, você não... Nada morre. A coisa só se transforma. Se transforma. A energia está aqui. Então, você pode falar com espíritas que falam que a gente está rodeado pelos nossos ancestrais, Sim. que estão todos em volta. Tudo nesse mundo está conectado. Está conectado. E quando você entende que você está conectado, aí que eu volto de novo a C2C, a energia. Por isso que é tão importante. E eu já as estou pessoas têm que visualizando entender em 3 semanas, né, que você está com a C2C aberta. Essa energia que você tem, etc. Óbvio, o lugar ele será você, né? Ele vai ser o que você é, a energia. Então quem curtiu aqui a Karen dessa energia dela, é só ir na C2C, Rua Arizona, isso. 708. 708. A gente vai pôr aqui o Instagram da C2C, qual que é? @C2C_academia. A gente vai pôr aqui na tela. E eu já estou visualizando, se é que já não está acontecendo, de grandes amizades, de uma comunidade sendo formada tribo. ali, uma tribo, né? Já está começando a rolar? Sim, devagar está começando. Porque as pessoas vêm com o propósito, então tem pessoas que vêm com seus diversos backgrounds e necessidades. Sim. Os coaches, é aquilo que eu falo, coisa mais importante são a energia. Então, quando a gente escolheu a Vanessa, a nutricionista, a outra Vanessa, o Tiago, o Ricardo, todo mundo que está lá, o Fernando do Kramaga, são todas pessoas com muita energia, com muita vontade. E tem que ter um sorriso no rosto, porque essa energia contagia. Esse é o budismo. É esse se doar para uma pessoa, é você cuidar da pessoa completa. Não é simplesmente, seu movimento está assim, assim, assado, continuar. Isso aqui, hoje, virou um... Às vezes é só uma atenção, né? Exato, exato. Uma conversa, Exato. a pessoa... E assim, o que eu espero também, que seja um lugar de networking, que as pessoas venham, que se conheçam, que se ajudem, que entendem, por exemplo, Eu já estou vendo aquele terraço ali com a gente fazendo festas lá. Com certeza. Eu falo a de gente porque eu já sou parte da C2C, acabou? Isso. Porque é muito lindo, né? Tem um terração lá em cima, galera. Lá embaixo tem uma sala de treino funcional maravilhosa. Aí você vai, os vestiários são incríveis, dá vontade de ficar no vestiário nem ir treinar. Tem uma área de treino de luta, né? Sim, de força, etc. etc. Que está no segundo pavilhão, no mezanino. E do outro lado, o musculação e o Pilates, junto com ele. E do outro lado, musculação e um terraço maravilhoso, tudo aberto. Nossa, lindo demais. E esse terraço, o meu sonho é realmente fazer esses treinamentos de resiliência humana. E aí a gente quer, por exemplo, chegar em empresas.
Porque uma das coisas que eu fiz nessa empresa passada, eu trouxe os Navy Seals aqui para treinar com a diretoria. Por quê? Você quebra paradigmas. Todo mundo sempre fala, mas isso não dá para ser feito. Mas isso não dá. Tudo dá. É só você querer. Aquilo que meu pai falou, você tem uma vontade, tem um caminho. Não existe não. Não existe não. O não, ele é temporário. E esse caminho você vai ajustando, etc. Mas tem um caminho, tem uma direção. Então, eu não sei qual que é uma das shoe brands que fala impossible is nothing. É isso. Impossível não é nada. Impossível não você existe. consegue fazer. Então, foi uma coisa que a gente trouxe e eu quero fazer isso para empresas também. Então, muito trazer legal. Team building. Sim. Quantos a gente vê que estão juntos, Nossa. ainda mais agora depois da pandemia, que as pessoas têm o híbrido, home office e tudo mais. Não cria as relações, não né? são mais as relações. É. Então você traz Nunca foi tão monte de gente importante. junto, ficam 2 dias por semana e às vezes alguns ficam de teams, alguns estão lá. E você não consegue montar uma cultura. E aí você pega 3 dias, coloca uma turma inteira para treinar, suar juntos, um se ajudar, tirar os seus olhos, que é o lado budista, olhar para o outro, prestar atenção, e você tem totalmente uma outra energia dentro da empresa. Então isso aí vai ser, o terraço ainda vai ser com praia, nossa, com tudo lá maravilhoso. em cima. Estarei lá. Gente, @C2C, C2C, C2, número 2C, _ academia. @C2C, _ academia. Karen, infelizmente temos que encerrar, porque esse papo vai longe, vamos ter outros. Qual uma mensagem final que você dá para quem está escutando a gente? Que vem aqui do teu coração sem preparar. Sem preparar. Que as pessoas têm que se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento é a chave de tudo na vida, da felicidade. Porque quando você sabe por que você acorda de manhã cedo, por que você sai da cama, por que você estuda, por que você trabalha, por que você tem uma família, quando você sabe tudo isso, você se conhece muito bem ancorado os seus princípios. Quem você é, o que você negocia e o que não é negociável. O que te pruma para a vida. E quando você tem o seu propósito, nada te segura na vida. Que Tudo maravilhoso. é flow. Aí a coisa parece que flui, o universo conspira a favor. Muda tudo e não muda nada. Na verdade, ou melhor, não muda nada e muda tudo, porque é tão sutil, né? Sim. Gratidão. Gente, aqui nos comentários do vídeo você tem o @ o Instagram da Karen, de novo o Instagram da C2C. Prazerzão em ter você aqui com a gente. Fico feliz com esse acidente feliz que a gente teve de se conhecer e nós vamos caminhar muito junto ainda, viu? Uma honra. E vamos ter você lá, hein? Com certeza, estarei lá. Treinar com os níveis. Yes. Gente, se você gostou, compartilha, comenta, curte, se inscreve no canal, manda nos teus grupos de WhatsApp, manda para todo mundo. Se você não gostou, guarda no teu coração, né? E pode mandar um direct aqui com qualquer dica ou sugestão. Seja muito feliz e começa agora. É possível, é provável e é uma obrigação que a gente tem. Deus nos criou para ser feliz. Até o próximo.